Pessoal, canal Bate Pronto Tricolor vindo aqui bater um papo com vocês a respeito do nosso Fluminense, a respeito do nosso jogo de amanhã contra o Vasco. Nós vamos para esse jogo com a nossa zaga reserva, porque Thiago Silva está lesionado, Freitas também está machucado, James também está machucado e temos também o Midjan no departamento médico do clube. Doamos o Davi Schwing, emprestamos o Loyola e ficamos sem zagueiro, gente. A gente ficou sem zagueiro para o banco de reservas. Porque quem vai jogar amanhã é Igor Rabelo e Ignacio. Igor Rabelo e Ignacio que vão para o jogo amanhã. Vai ser a nossa zaga titular. Vamos torcer que os dois dê conta do recado, que os dois façam uma bela partida e a gente não sinta tanta falta, principalmente do Thiago Silva, que entrou 20 minutos nesse último jogo contra o Bahia, se lesionou e está fora desses dois jogos, hein? Não é só do jogo de amanhã, não. O Thiago Silva está fora dos dois jogos que vamos disputar com o Vasco pela Copa do Brasil. A nossa diretoria realmente está deixando a desejar nesse ponto de contratações. Ou contrata muito caro, ou não contrata. E a gente precisava ter contratado mais um zagueiro para compor o nosso elenco. De preferência, um zagueiro que, ao invés de vir só compor o elenco, fosse titular ao lado do Thiago Silva. Um jogador realmente de ponta. Um jogador que viesse para resolver o problema. E o Arana está voltando. O nosso Castilho também vai poder vir para o jogo. E eu acredito que a nossa escalação vai ser o Fábio, o Guga na lateral direito, a zaga, como eu já falei para vocês, Igor Rabelo e Ignacio. Na lateral esquerda, o Arana está voltando. Eu espero que ele coloque o Arana contra o Vasco, mas existe a possibilidade, é uma possibilidade bem grande, dele escalar o René. O nosso meio de campo, o Nonato no último jogo, ele jogou muita bola. Jogou bem, entrou bem no jogo. E a gente tem essa opção do Nonato. Mas eu acredito que ainda seja o nosso meio de campo com o Martinelli, o Hércules, o Lúcio Acosta, o Savarino fechando o meio de campo, fazendo um quadrado, o ataque com o Hulk e o Canóbio. Também gostaria de ver o Soteldo fazendo mais jogos. Por quê? Porque no último jogo contra o Bahia, o Soteldo entrou bem no jogo, gente. O Soteldo hoje, já que ele não escala o menino Riquelme, que também é um jogador que é insinuante, parte para dentro, dribla, que ele escale o Soteldo. Porque o Soteldo é esse tipo de jogador, que não tem medo de cara feia, parte para dentro, vai na linha de fundo, cruza, às vezes cruza errado, sim, com certeza, mas nesse último jogo contra o Bahia, deu 2 belos chutes, defendidos pelo goleiro do Bahia. Então, a gente precisa ter opções. Mas tem que ver essas opções é o nosso treinador. O nosso treinador é que tem que arrumar jeitos de fazer com que o nosso elenco dê opções a ele. E a gente tem a opção do Soteldo entrando ali no lugar do Savarino ou no lugar do próprio Canóbio, que eu não acredito que ele vai tirar o Canóbio. De maneira nenhuma, porque o Canóbio é o jogador que dá combate, é o jogador que combate no meio de campo, é o jogador que se doa. Existe a possibilidade, para ele escalar o Canóbio e o Soteldo juntos, com o Hulk lá na frente, que eu gostaria que fosse o JK, que fosse o escalado para esse jogo, mas eu acho que ele não vai fazer, ele poderia deixar o Hulk no banco. Gente, existe uma campanha aí contra o Hulk. Eu não estou nessa campanha não, tá? Eu acho que o Hulk vai ainda nos dar alegria. Só não pode ser titular agora. Ele tem que entrar aos poucos para pegar o recondicionamento físico e nos dar alegrias mais para frente. Ele é um excelente jogador
para entrar no segundo tempo e pegar o outro time cansado e se dar bem em cima da zagueirada do outro time. Botando ele de cara, ele não vai render, que ele não está fisicamente bem, ele não está ainda bem adequado ao time do Fluminense. Todo mundo gosta dele, é um jogador de grupo realmente. Por isso que você faz uma pergunta para um jogador do nosso elenco sobre o Hulk e todo mundo fala a mesma coisa. Todo mundo defende o Hulk. Só que o Hulk não pode ser titular ainda. Vai chegar uma hora que de repente ele vai ser titular, mas não é a hora. O titular agora tem que ser o JK. Tá certo? E existe a possibilidade dele vir com Martinelli, Hércules e o nosso Nonato no meio de campo. Aí sim, aí ele teria condições de colocar o Canóbio de um lado e o Soteldo do outro, com o Hulk ou JK de centroavante. Essa é a minha opinião. Valeu, galera? Grande abraço, saudações tricolores. Que Deus abençoe aí o dia de vocês. Vamos que vamos. Canal Bate Pronto Tricolor. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Ajude o nosso canal a crescer, tá bom? Grande abraço, galera. Fiquem com Deus.